Amigos e amigas do canal Homem do Espaço, iniciando a primeira premiere do Homem do Espaço, um programa muito especial, um vídeo muito especial sobre a espaçonave InSight, que em breve vai estar aterrissando no planeta Marte. Então essa espaçonave, que está atraindo muita atenção de todo mundo que gosta de astronáutica, todo mundo que se interessa pela pesquisa espacial e especificamente por Marte, que é o nosso planeta preferido, é o planeta da moda. Temos então hoje o prazer de comentar, de descrever a espaçonave InSight, o veículo espacial, o veículo de pouso InSight da NASA. Esse veículo, o nome InSight. InSight é a palavra que a gente dá para uma ideia, para um pensamento objetivo, um pensamento intuitivo que vem à mente, uma boa ideia, um insight, né? Mas o insight é, na verdade, uma junção das iniciais de um nome específico. Foi assim, coincidentemente, foi escolhido um nome que juntasse as iniciais das palavras que descrevem a missão espacial, a missão desse veículo espacial. Essas palavras são Interior Exploration Using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport. A exploração interior, no caso do planeta, utilizando investigações sísmicas, de geodésia e transporte de calor. Utilizando IN, depois o S, o I, o G, o H e o T, a gente faz InSight, o veículo espacial lançado pela NASA em 5 de maio de 2018 e 5 de maio desse ano, às 11h05 UTC, através de um foguete Atlas V401, lançado a partir de Vandenberg Air Force Base, do complexo de lançamento 3E, através da ULA, a United Launch Alliance, veículo espacial InSight, destinado a aterrissar, como eu já falei, aterrissar no planeta Marte, com data de aterrissagem prevista para 26 de novembro em Elysium Planitia, a 4,5 graus norte e 135,0 graus leste em Marte. Veículo espacial Mars InSight. Bom, a missão da Mars InSight, ela se apoia na arquitetura da espaçonave Mars Phoenix, o aterrissador de 2007 e 2008, utilizando ou reutilizando muita da estrutura geral e dos sistemas desenhados para essa Phoenix, para reduzir o custo e os riscos inerentes à missão. Isso através do uso de componentes que já tinham sido provados que podiam operar tranquilamente na superfície marciana através da Phoenix. A estrutura do aterrissador, do lander, ele é um derivado, digamos assim, do Mars Surveyor 2001, que foi reprojetado para a missão Phoenix, depois de ser trabalhado, né, pela Lockheed Martin. O InSight, a espaçonave InSight, ela tem 3 componentes principais. O Cruise Stage dá o suporte durante a viagem interplanetária de 6 meses, a partir da Terra, até pouco antes da entrada, na interface de entrada com a atmosfera marciana. Temos também o EDL, Entry, Descent and Landing, EDL, que é um sistema que tem todos os elementos de proteção, como a aeroshell, a aeroconcha. A aeroconcha é a parte cônica que a gente vê, que protege o aterrissador e que compõe junto o sistema de paraquedas. Também o escudo de calor, necessário durante a entrada atmosférica, e o lander propriamente dito, o aterrissador propriamente dito, que foi desenhado para fazer um touchdown, para fazer uma aterrissagem na superfície de Marte e estender os seus instrumentos científicos para uma missão que se supõe ser, primeiro, de 2 anos. A Lockheed Martin é a empresa responsável por todos os sistemas desta espaçonave. Apenas umas pequenas mudanças foram feitas na plataforma entre a Phoenix e a atual InSight, incluindo a substituição de plataformas obsoletas com instrumentos que já estavam disponíveis nas prateleiras,
modificações adicionais para aumentar a confiabilidade desses sistemas todos, e a recolocação, né, do SDST, o Small Deep Space Transponder, o transponder de espaço profundo, que estava antes no desenho no Cruise Stage, para o Lander, para o aterrissador, e algumas modificações nos aviônicos do veículo para utilizar componentes mais modernos, componentes mais recentes, né? Então essa é a configuração da nave espacial, do InSight, composta aí por esses aparelhos, por esses módulos. Operacionalmente, a InSight sofreu muitas mudanças comparadas com a Phoenix, incluindo uma massa maior na entrada atmosférica marciana, também uma velocidade ainda maior e uma localização do ponto de aterrissagem em maior altitude. Isso tudo criou exigências maiores nesse sistema EDL e aumentou as margens de segurança identificadas com as análises de pós-aterrissagem. Tudo isso em relação ao proposto para a Phoenix. Então temos InSight como sendo um derivado da missão anterior, a missão Phoenix, com extensas modificações feitas pela Lockheed Martin. No total, a InSight tem uma massa de lançamento que não passa de 727 kg, incluindo 360 kg do Lander, do aterrissador. O veículo de transporte, o Cruise Stage, o InSight Cruise Vehicle, como a gente chama, tem 2,65 metros de diâmetro e tem 1,74 centímetros de altura, com uma envergadura de painéis solares acima de 3 metros. O aterrissador, o Lander, propriamente dito, tem uma suíte de equipamentos científicos, cujo diâmetro é de 1,56 m e sua altura é entre 83 e 108 centímetros, a partir da superfície de Marte, dependendo de como os amortecedores descerem na superfície marciana na hora do pouso. Bom, o estágio de cruzeiro, Cruise Stage. O Cruise Stage da InSight é quase idêntico àquele da Phoenix e está com a missão de observar a trajetória do Lander até Marte e fornecendo a ele potência elétrica, comunicações com a Terra e uma capacidade precisa de navegação durante a fase de voo interplanetário, a fase de transição, a fase de trânsito entre a Terra e Marte. O veículo pesa aproximadamente 80 kg e é ligado, acoplado ao cone de paraquedas da aeroshell do InSight, do aterrissador, que ele próprio constrói a estrutura, a espinha dorsal do veículo para dar a resistência mecânica ao conjunto durante a fase de entrada, de lançamento e entrada na atmosfera. Então nós temos a concha como sendo uma parte importante estrutural da Mars InSight, do veículo espacial InSight. O Cruise Stage, ele se compõe de um cilindro central. Do lado de fora desse cilindro central estão dois painéis solares rígidos que são instalados para gerar potência durante o trajeto interplanetário, enquanto o interior desta parte cilíndrica tem as estruturas para que fossem montados os vários aviônicos, as centrais de comunicação, os instrumentos, os sensores, etc. Na parte de baixo do cilindro central, no Cruise Stage, tem o adaptador com o veículo de lançamento. E tem na outra parte, na parte superior, digamos assim, tem o interface com o cone do paraquedas do aeroshell, que sustenta o Lander, como eu já falei, o Lander propriamente dito. Esse estágio Cruise, ele então é a unidade de ligação entre o topo do aeroshell, que é uma estrutura pesada, com o adaptador de carga útil
do último estágio do foguete Atlas V-401. Então ele resiste, ele tem uma estrutura reforçada para resistir às cargas de lançamento e também às cargas que são impostas à espaçonave durante o trânsito até Marte. Bom, o sistema de aeroshell. Sistema de aeroshell integrado ao sistema de paraquedas. O aeroshell é a aeroconcha, é o cone duplo que protege o lander em seu interior. Bom, o aeroshell da Insight é essencialmente uma cópia do aeroshell da Phoenix, compreendendo dois sistemas principais, que é o backshell, que é a parte cônica de 110 kg, a parte o cone grande, e o escudo de calor de 62 kg, que é a outra parte da concha, que é a parte que recebe o calor na hora da entrada na atmosfera marciana. Esse heat shield, esse escudo de calor de 62 kg, que é responsável por proteger o lander durante a fase crítica de entrada, descida e pré-aterrissagem. Nós temos então essas duas partes da aeroconcha, a gente divide no cone principal e na backshell. Como a gente chama, backshell é a parte cônica grande que abriga o lander, e o escudo de calor, o heat shield, que tem 62 kg, repito, digamos assim, é a parte superior. Veja a Mars Insight como colocada em pé numa mesa. A parte de cima, a cabeça, digamos, seria a aeroconcha, o aeroshell, com o escudo de calor na parte de cima, o cone aft, o cone backshell, o cone de trás, a parte maior cônica, como sendo o meio, e o cruise stage, a parte em forma de bolacha com os painéis solares, como sendo a parte inferior. Vamos organizar o nosso pensamento dessa maneira. Bom, o backshell, a parte cônica grande que abriga o lander, tem 2 metros e 63,7 centímetros de diâmetro e é feita de uma estrutura de favo de mel de alumínio, colocada entre duas faces de grafite epóxi para dar resistência. Então nós temos uma estrutura em grid de alumínio, utilizando como sendo aí duas cascas, uma interna e uma externa, de grafite epóxi para dar resistência e a proteção térmica. O backshell utiliza 2 Lockheed SLA 561S, um material de escudo de calor, para proteger o interior da sua concha do plasma turbulento e dos gases quentes da entrada na atmosfera marciana. O aeroshell da Insight tem um meio cone de 70 graus de inclinação, com esse cone ele tem uma herança já de muitos anos com os cones dos aeroshell das Vikings, as primeiras sondas americanas a aterrissar em Marte. É um desenho semelhante, é um desenho muito parecido com o escolhido pelas Vikings. O seu tamanho geral, ele mais ou menos é comparável com o Phoenix e é também da missão MER, a missão MER, mas ainda é menor do que o antigo escudo de 3,54 m da Viking e ainda menor do que o escudo de 4,5 metros da espaçonave MSL. Bom, como é que o veículo, o lander, ele vai aterrissar na superfície marciana? A Insight emprega um sistema de morteiro para detonar o paraquedas muito similar àquele que foi escolhido para a Phoenix. As únicas mudanças como sendo uma mudança na suspensão, na linha de material de suspensão, para acomodar
uma inflação maior do seu paraquedas em maior velocidade. Então as linhas do cordame do paraquedas foram convertidas, foram mudadas para materiais mais resistentes, em outro design, para resistir à abertura em hipervelocidade. O paraquedas ele é acondicionado num compartimento cilíndrico que é responsável por abrigá-lo e detonar o paraquedas na hora desejada. E mesmo assim transferir as cargas do paraquedas e o resto da espaçonave via 3 estruturas que conectam o deck do lander com o cone do paraquedas. Então nós temos 3 estruturas principais que vão segurar o deck do aterrissador, a estrutura principal, né, do corpo do aterrissador com o topo do backshell. O paraquedas tem 11,73 metros de diâmetro e fica suspenso em cordames de 20 metros e 10 centímetros, e o seu morteiro de ejeção detona a 38 metros por segundo em relação à espaçonave para criar um esticamento nas linhas a 0,75 segundos apenas após a detonação desse morteiro de ejeção do paraquedas. O disco propriamente dito desse paraquedas, ele tem 8,60 metros de diâmetro e uma abertura de 80 centímetros na parte superior, na parte do domo da cúpula. O espaço entre o disco e a banda é de aproximadamente meio metro, e a banda de tecido cobre aproximadamente 1,40 m, criando uma superfície de 109,4 metros quadrados em área de referência. As linhas de suspensão se conectam ao backshell através de um riser, de um gancho, uma linha em topo de gancho, de aproximadamente 2,73 metros e um guindaste de 0,91 metros. Mudanças que vieram do paraquedas da Phoenix para Insight permitem uma entrada, uma massa de entrada de 625 kg para Insight e versus 590 kg para a Phoenix, combinada com fatores de trajetória e de atmosfera, aumentando para 15% a carga de inflação do paraquedas. Para acomodar essas cargas bem maiores de inflação no paraquedas, no pique de energia, as linhas de suspensão do Insight mudaram de Kevlar. O Kevlar usado na Phoenix para o material Technora, que foi utilizado no Mars Science Laboratory rover, enquanto as pernas de suporte, o cordame de suporte, foram feitos mais fortes por aumentar o seu diâmetro. Outra mudança veio das linhas mais grossas, do cordame mais grosso, e há uma densidade maior na hora de empacotar o paraquedas e o cordame. Então é um paraquedas ainda mais comprimido, sofre uma compressão ainda maior em relação às naves espaciais anteriores. O escudo de calor que protege o lander durante a fase hipersônica de entrada na atmosfera é muito similar ao utilizado pela Phoenix, que por sua vez tem herança dos materiais da Mars Pathfinder e nos 2 antigos veículos de exploração marcianos, os MER, Mars Exploration Rovers. A única diferença é que o escudo de calor usado na Phoenix, em relação ao escudo de calor da Phoenix, um aumento na espessura do material ablativo para dar uma maior resistência à abrasão por poeira
durante a aterrissagem da espaçonave, que será feita durante a estação de tempestades de poeira, enquanto a Phoenix aterrissou numa época mais calma em relação a tempestades de poeira. Bom, e a aeroconcha? Então, a aeroconcha, com seus 2,65 metros de diâmetro, é um veículo, como eu já disse, com um cone de 70 graus de inclinação, que faz uso daquele sistema, daquele material SLA 561V Thermal Protection System, o Lockheed Martin Super Lightweight Ablator, SLA. É um material especial desenvolvido pela Lockheed Martin, de super performance, com um peso muito reduzido. O princípio por trás de um escudo de calor ablativo é proteger a espaçonave, a estrutura da nave espacial, permitindo que o material desse escudo ele vá lentamente sendo queimado em ordem de criar uma camada limite, uma camada de proteção de gás mais frio entre a onda de choque extremamente quente do gás e plasma esmagados na frente da estrutura da espaçonave, para proteger o seu interior contra todo tipo de fluxo de calor. Esse material SLA 561V foi utilizado para toda a nave espacial marciana de entrada na atmosfera, com exceção do Mars Science Laboratory. O material começa a se desintegrar de maneira significante com um fluxo de calor de 110 watts por centímetro quadrado e tolera ondas de calor de até 300 watts por centímetro quadrado. A montagem desse escudo de calor começa com uma estrutura de favo de mel de resina fenólica e fibra de vidro colada com a estrutura interna da aeroshell. E então, conjugada ao material ablativo por um processo manual de trabalho, manual de técnicos da Lockheed. O escudo de calor se separa do lander e do backshell aproximadamente 15 segundos depois da abertura do paraquedas, quando a velocidade vai ter decaído de 120 metros por segundo até 120 metros por segundo. A missão do aeroshell termina a 980 metros acima da superfície marciana, quando o lander da InSight se desacopla e começa a sua descida propulsada com 12 empuxadores, com 12 motores de empuxo pulsado. E a estrutura do aterrizador, a estrutura do lander? Bom, a estrutura do InSight Lander é idêntica à estrutura do Phoenix do ponto de vista estrutural. Ele compreende um deck como o sistema principal de elemento estrutural, em torno do qual todos os outros elementos do aterrizador vão se estender, vão ser instalados. Esse deck ele provê as montagens, as superfícies de montagem para todas as caixas eletrônicas, os tanques de propelente, os motores de impulsão e as pernas de aterrissagem. O elemento central de resistência estrutural, esse deck, ele é um composto de favo de mel interno e painéis externos de alumínio. Então nós temos uma estrutura de material composto na parte interna, um favo de mel de material composite, com painéis externos feitos de alumínio. Esse deck do aterrizador ele também é um sistema de proteção térmica, desde que essa sua estrutura de favo de mel, imprensada entre os painéis de alumínio, tem uma baixa condutividade térmica e pode, dessa maneira, proteger as várias caixas de eletrônicos instalados embaixo dela, efetivamente reduzindo as exigências de potência para aquecedor. O sistema de energia elétrica da InSight.
A espaçonave InSight ela carrega dois grupos de painéis solares para geração de energia, um instalado no sistema do Cruise Stage do estado de cruzeiro para desenvolver potência durante o trânsito interplanetário e o outro sistema no próprio lander para desenvolver potência durante a fase aterrissada, em que a espaçonave estiver pousada por um ano de duração, um ano marciano, ou seja, 2 anos terrestres de duração. Como muitos elementos na missão InSight, o EPS, o Electrical Power System, é similar na arquitetura ao da Phoenix, a missão Phoenix. Entretanto, alguns elementos foram mudados, foram modificados, como o tipo de painel solar, de célula solar utilizada no estágio de cruise, e o tamanho dos painéis solares do lander, do aterrissador. O InSight faz uso de um sistema de energia unificado com um único set de baterias, um único grupo de baterias por toda a espaçonave, localizado dentro do lander e carregado tanto pelo estágio de cruzeiro, pelo painel solar do estágio de cruzeiro, durante a fase de cruzeiro, quanto pelos próprios painéis solares do próprio aterrissador. É uma bateria de íon lítio, idêntica ao da Phoenix, pesando aproximadamente 18,7 kg e compreendendo duas linhas paralelas de 8 células de bateria para uma capacidade total de 50 ampères-hora. 62 ampères-hora já foram demonstrados pela Phoenix, mas aí temos aí uma potência aí, uma capacidade total padrão de 50 ampères-hora. São baterias desenhadas para 4 anos de vida operacional, fornecendo 24 a 32,8 volts com um ponto nominal de 28 volts. A bateria da InSight ela atravessou um programa de testes pré-voo que a submeteu a um nível de temperaturas, um gradiente de temperaturas de menos 30 a mais 35 graus centígrados, validando os seus sistemas. Os 2 painéis solares da plataforma de pouso do lander foram desenvolvidos pela Orbital ATK, baseados no Ultraflex, o design Ultraflex, aquele tipo um guarda-chuva que se abre, rotacionando, e que tem a plataforma de células solares em um material flexível. É o mesmo utilizado, bem semelhante ao da espaçonave Cygnus e também na Phoenix. Existe um motor que gira esses painéis até eles desfraldarem a uma forma circular, cada um com um diâmetro de 2 metros e 15, 5 centímetros maiores do que o da Phoenix. Outra mudança em relação ao do Phoenix, uma modificação, foi as células solares de junção tripla, do tipo ZTJ, desenvolvida pela firma Sol Aero, com uma eficiência de 29,5% no início da sua vida útil. Os 2 painéis solares geram aproximadamente 700 watts de potência elétrica no início da missão e são projetados para resistir a ventos de até 75 metros por segundo. O sistema de propulsão e atuação de atitude. O subsistema de propulsão do lander da InSight é idêntico àquele voado na Phoenix, com um total de 20 motores separados em 3 diferentes grupos. Primeiro, o RCS, Reaction Control System, empuxadores com impulso nominal de 4,5 Nm. 2. O Trajectory Correction Thruster, operando com 22 N. E 3. O Pulsed Landing
thrusters, os empuxadores de aterrissagem pulsada, que geram 293 newtons de empuxo para controle de atitude e redução de velocidade durante a manobra de aterrissagem em Marte. Todos os empuxadores, todos os motores, são alimentados de 2 tanques centrais, contendo aproximadamente 65 toneladas de propelente. Todos os motores usam a decomposição de hidrazina como monopropelente em cima de um catalisador metálico para criar um gás de alta pressão que pode ser expelido através dessas tubeiras para gerar o impulso necessário. Esse sistema é pressurizado com 21 bares, providos por uma pressurização com gás hélio. A Insight tem 4 módulos Rocket Engines Model, REM, utilizados durante a fase de cruzeiro para controlar a orientação da espaçonave até a entrada atmosférica. Cada um deles contém um RCS, um Reaction Control System, e um TCM, um Trajectory Correction Maneuver Thruster. Todos esses empuxadores são instalados no lander, no deck principal do lander, e são colocados, são acionados através de furos no back shell, evitando a complexidade de adicionar um sistema de propulsão separada para controle da fase de cruzeiro. Então, os motores, eles acendem e o seu jato consequente, ele é soprado através de aberturas no cone da back shell. Esses conjuntos de RCR são arranjados de tal maneira que cada um tem um componente de empuxo em todos os 3 eixos da espaçonave. A direção do empuxo são balanceadas ao longo dos eixos Y e Z, mas não no eixo X, causando que algum ΔV sendo impactado ao eixo X positivo em cada uma das queimas do RCS. A espaçonave ela é orientada por sensores estelares, os Star Trackers, e uma unidade inercial construída em seu interior, uma IMU, que detecta a atitude reagindo aos movimentos da espaçonave. Para fazer a fase final, a aterrissagem propriamente dita do lander, existem os 12 TDT, Terminal Descent Thrusters, que são instalados no painel inferior do deck do lander e que fazem o amortecimento da velocidade até a aterrissagem, provendo aí menos de 3 metros por segundo de impacto com a superfície marciana. Esses motores TDT, Terminal Descent Thruster, são do tipo Aerojet Rocketdyne MR-107M, MR-107N, capazes de dar um empuxo nominal de 170 newtons, variando de 109 a 296 newtons. Com esses 12 motores numa aceleração nominal, a Insight tem um empuxo total de 3.516 kN, capazes de desacelerar a espaçonave a 2,65 G. Já os motores TCM, os motores Trajectory Correction Maneuver, eles são Aerojet Rocketdyne MR-106, que desenvolve 22 newtons de empuxo com um alcance operacional de 11,6 a 30,7 newtons, operando a uma pressão de 6,9 a 24,1 bar e uma pressão na sua câmara de combustão de 4,5 a 12,4 bar.
Para manobras de controle de atitude mais finas, mais precisas, o Insight tem 4 motores MR-103, cada um dando um empuxo pequeno de 1 Newton, com um alcance operacional de 0,22 a 1,02 newtons. O MR-103 opera numa pressão de 6,2 a 27,6 bar, a uma pressão na câmara de 5,9 a 23,4 bar. E ele consome 0,09 a 0,5 gramas de hidrazina por segundo. E como é feito o controle de atitude da Insight? Ele tem 2 sistemas de Star Trackers, 2 sistemas de rastreadores de estrelas, montados externamente no estágio de cruzeiro. Uma MIMU, Miniature Inertial Measurement Unit, a unidade de medição inercial em miniatura, e junto com sensores solares instalados no topo do estágio de cruzeiro, que tem a mesma linha divisada que tem os painéis solares fixos. O meio principal de determinação de atitude é através do sensor estelar, combinado com a unidade inercial. Esses sensores estelares, Star Tracker, são os mesmos utilizados no Mars Odyssey, na espaçonave Mars Odyssey, e cada um tem um ângulo de visão de 16,4 por 16,4 graus. E como é feita a aterrissagem da espaçonave em Marte? Bom, a espaçonave tem na sua fase final a TDP, Terminal Descent Phase. Ela é guiada por uma combinação de leituras do sistema miniatura de unidade inercial, o MIMU, e um radar Doppler de aterrissagem instalado na base do aterrissador para dar medições precisas de velocidade relativa na horizontal e na vertical, direções horizontais e verticais. Dados desses sensores vão ser empregados para diminuir o aterrissador, o lander, a uma velocidade de 2,4 metros por segundo na aterrissagem e mantê-lo na orientação apropriada para o contato simultâneo das 3 pernas de aterrissagem. Esse radar é capaz de medir altitudes entre 0 e 2.438 metros e sua ativação deve ser acionada na altitude de 12 km e ela começa o seu modo de rastreio a 7,2 km, com a primeira aquisição numa altitude de 1.650 metros. O sistema de controle da Insight é um aparelho RAD750, uma motherboard de processamento central que tem um computador de um só cartão, feito pela BAE Systems em Manassas, Virgínia, nos Estados Unidos. O processador pode resistir a doses de radiação que são milhões de vezes mais extremas do que as seguras para humanos. O RAD750 pode tolerar 200.000 a 1 milhão de rads. Também o RAD750 não vai sofrer mais do que um evento que requira a intervenção da Terra durante um período de 15 anos, portanto bem mais longo do que o necessário para a missão.
O sistema de energia elétrica da InSight. A espaçonave InSight ela carrega dois grupos de painéis solares para geração de energia, um instalado no sistema do Cruise Stage do estado de cruzeiro para desenvolver potência durante o trânsito interplanetário, e o outro sistema no próprio lander para desenvolver potência durante a fase aterrissada, em que a espaçonave estiver pousada por um ano de duração, um ano marciano, ou seja, 2 anos terrestres de duração. Como muitos elementos na missão InSight, o EPS, o Electrical Power System, é similar na arquitetura ao da Phoenix, a missão Phoenix. Entretanto, alguns elementos foram mudados, foram modificados, como o tipo de painel solar, de célula solar utilizada no estágio de cruise, e o tamanho dos painéis solares do lander, do aterrissador. O InSight faz uso de um sistema de energia unificado com um único set de baterias, um único grupo de baterias por toda a espaçonave, localizado dentro do lander e carregado tanto pelo estágio de cruzeiro, pelo painel solar do estágio de cruzeiro, durante a fase de cruzeiro, quanto pelos próprios painéis solares do próprio aterrissador. É uma bateria de íon lítio, idêntica ao da Phoenix, pesando aproximadamente 18,7 kg e compreendendo duas linhas paralelas de 8 células de bateria para uma capacidade total de 50 amperes-horas. 62 amperes-horas já foram demonstrados pela Phoenix, mas aí temos aí uma potência aí, uma capacidade total padrão de 50 amperes-horas. São baterias desenhadas para 4 anos de vida operacional, fornecendo 24 a 32,8 volts com um ponto nominal de 28 volts. A bateria da InSight ela atravessou um programa de testes pré-voo que a submeteu a um nível de temperaturas, um gradiente de temperaturas de menos 30 a mais 35 graus centígrados, validando os seus sistemas. Os 2 painéis solares da plataforma de pouso do lander foram desenvolvidos pela Orbital ATK, baseados no Ultraflex, o design Ultraflex, aquele tipo um guarda-chuva que se abre, rotacionando, e que tem a plataforma de células solares em um material flexível. É o mesmo utilizado, bem semelhante ao da espaçonave Cygnus e também na Phoenix. Existe um motor que gira esses painéis até eles desfraldarem a uma forma circular, cada um com um diâmetro de 2,15 metros, 5 centímetros maiores do que o da Phoenix. Outra mudança em relação ao do Phoenix, uma modificação, foi as células solares de junção tripla, do tipo ZTJ, desenvolvida pela firma Sol Aero, com uma eficiência de 29,5% no início da sua vida útil. Os 2 painéis solares geram aproximadamente 700 watts de potência elétrica no início da missão e são projetados para resistir a ventos de até 75 metros por segundo. O sistema de propulsão e atuação de atitude. O subsistema de propulsão do lander da InSight é idêntico àquele voado na Phoenix, com um total de 20 motores separados em 3 diferentes grupos. Primeiro, o RCS, Reaction Control System, empuxadores com empuxo nominal de 4,5 Nm. 2. O Trajectory Correction Thruster, operando com 22 newtons. E 3.
o Pulsed Landing Thrusters, os empuxadores de aterrissagem pulsada, que geram 293 newtons de empuxo para controle de atitude e redução de velocidade durante a manobra de aterrissagem em Marte. Todos os empuxadores, todos os motores, são alimentados de 2 tanques centrais, contendo aproximadamente 65 toneladas de propelente. Todos os motores usam a decomposição de hidrazina como monopropelente em cima de um catalisador metálico para criar um gás de alta pressão que pode ser expelido através dessas tubeiras para gerar o impulso necessário. Esse sistema é pressurizado com 21 bares, providos por uma pressurização com gás hélio. A InSight tem 4 módulos Rocket Engines Model, REM, utilizados durante a fase de cruzeiro para controlar a orientação da espaçonave até a entrada atmosférica. Cada um deles contém um RCS, um Reaction Control System, e um TCM, um Trajectory Correction Maneuver Thruster. Todos esses empuxadores são instalados no lander, no deck principal do lander, e são colocados, são acionados através de furos no back shell, evitando a complexidade de adicionar um sistema de propulsão separada para controle da fase de cruzeiro. Então, os motores, eles acendem e o seu jato consequente, ele é soprado através de aberturas no cone da back shell. Esses conjuntos de RCR são arranjados de tal maneira que cada um tem um componente de empuxo em todos os 3 eixos da espaçonave. A direção do empuxo são balanceadas ao longo dos eixos Y e Z, mas não no eixo X, causando que algum ΔV sendo impactado ao eixo X positivo em cada uma das queimas do RCS. A espaçonave ela é orientada por sensores estelares, os Star Trackers, e uma unidade inercial construída em seu interior, uma IMU, que detecta a atitude reagindo aos movimentos da espaçonave. Para fazer a fase final, a aterrissagem propriamente dita do lander, existem os 12 TDT, Terminal Descent Thrusters, que são instalados no painel inferior do deck do lander e que fazem o amortecimento da velocidade até a aterrissagem, provendo aí menos de 3 metros por segundo de impacto com a superfície marciana. Esses motores TDT, Terminal Descent Thruster, são do tipo Aerojet Rocketdyne MR-107M, MR-107N, capazes de dar um empuxo nominal de 170 newtons, variando de 109 a 296 newtons. Com esses 12 motores numa aceleração nominal, a InSight tem um empuxo total de 3.516 kN, capazes de desacelerar a espaçonave a 2,65 G. Já os motores TCM, os motores Trajectory Correction Maneuver, eles são Aerojet Rocketdyne NR-106, que desenvolve 22 newtons de empuxo com um alcance operacional de 11,6 a 30,7 newtons, operando a uma pressão de 6,9 a 24,1 bar e uma pressão na sua câmara de combustão de 4,5 a 12,4 bar.
Para manobras de controle de atitude mais finas, mais precisas, o Insight tem 4 motores MR-103, cada um dando um empuxo pequeno de 1 Newton, com um alcance operacional de 0,22 a 1,02 newtons. O MR-103 opera numa pressão de 6,2 a 27,6 bar, a uma pressão na câmara de 5,9 a 23,4 bar. E ele consome 0,09 a 0,5 gramas de hidrazina por segundo. E como é feito o controle de atitude da Insight? Ele tem 2 sistemas de Star Trackers, 2 sistemas de rastreadores de estrelas, montados externamente no estágio de cruzeiro. Uma MIMU, Miniature Inertial Measurement Unit, a unidade de medição inercial em miniatura, e junto com sensores solares instalados no topo do estágio de cruzeiro, que tem a mesma linha divisada que tem os painéis solares fixos. O meio principal de determinação de atitude é através do sensor estelar, combinado com a unidade inercial. Esses sensores estelares, Star Tracker, são os mesmos utilizados no Mars Odyssey, na espaçonave Mars Odyssey, e cada um tem um ângulo de visão de 16,4 por 16,4 graus. E como é feita a aterrissagem da espaçonave em Marte? Bom, a espaçonave tem na sua fase final a TDP, Terminal Descent Phase. Ela é guiada por uma combinação de leituras do sistema miniatura de unidade inercial, o MIMU, e um radar Doppler de aterrissagem instalado na base do aterrissador para dar medições precisas de velocidade relativa na horizontal e na vertical, direções horizontais e verticais. Dados desses sensores vão ser empregados para diminuir o aterrissador, o lander, a uma velocidade de 2,4 metros por segundo na aterrissagem e mantê-lo na orientação apropriada para o contato simultâneo das 3 pernas de aterrissagem. Esse radar é capaz de medir altitudes entre 0 e 2.438 metros e sua ativação deve ser acionada na altitude de 12 km e ela começa o seu modo de rastreio a 7,2 km, com a primeira aquisição numa altitude de 1.650 metros. O sistema de controle da Insight é um aparelho RAD750, uma motherboard de processamento central que tem um computador de um só cartão, feito pela BAE Systems em Manassas, Virgínia, nos Estados Unidos. O processador pode resistir a doses de radiação que são milhões de vezes mais extremas do que as seguras para humanos. O RAD750 pode tolerar 200.000 a 1 milhão de rads. Também o RAD750 não vai sofrer mais do que um evento que requira a intervenção da Terra durante um período de 15 anos, portanto bem mais longo do que o necessário para a missão. E o sistema de telecomunicações da espaçonave? Bom, o estágio de cruzeiro tem o Cruise Telecommunication System, o CTTS, que ele compõe transponders X-band Small Deep Space Transponder, SDST, e um Solid State Power Amplifier, um amplificador de estado sólido de 15 watts, dentro da estrutura do estágio de cruzeiro, e conectado a uma antena fixa de 2 frequências de ganho médio para uplink, e com 7.152 GHz de uplink e 8.403 GHz para downlink. O downlink máximo, a taxa máxima de downlink é 2.100 bits por segundo, enquanto a taxa de uplink vai de 7.8 a 2.000
bits por segundo. A comunicação durante a entrada, descida e aterrissagem, ela é por conta de um transmissor de 401.586 MHz na faixa UHF, que tem uma antena colocada, enrolada na própria backshell, que é ativada desde a separação do estágio de cruzeiro até a separação desse backshell. E uma antena de monopolo helicoidal no lander, ativa durante toda a fase de descida. O lander aterrissado na superfície de Marte tem 6 metros de largura, 6 metros de envergadura sobre os seus painéis solares. Sua largura é de 1,56 m no deck do lander. A altura pode variar de 83 a 108 centímetros. O comprimento do braço robô, que é responsável por depositar os elementos científicos na superfície marciana, é de 2,40 metros. A energia elétrica é provida por 2 painéis solares de quase 2,20 metros de diâmetro cada um. E os instrumentos científicos são 3. Um sismômetro, uma sonda de calor e um experimento de radiociências. No seu lançamento, a InSight decolou junto com 2 subsatélites, 2 CubeSats, Marco A e Marco B. São 2 satélites do tipo 6U, CubeSat 6U, experimentais. Vai ser a primeira vez que CubeSats estão viajando no espaço profundo. Se o seu sobrevoo em Marte for bem sucedido, a tecnologia vai dar à NASA a habilidade de transmitir rapidamente informação de status das espaçonaves assim que elas pousarem em Marte. A InSight vai confiar também, obviamente, na retransmissão das sondas que já estão orbitando em torno de Marte. E esses são os aspectos técnicos do lander e do estágio de cruzeiro da InSight, aqui descritos em detalhes. Nós teremos depois uma visão dos instrumentos científicos da nave espacial. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro premiere do YouTube do Homem do Espaço e chamo vocês, para quem não está inscrito ainda no canal, que se inscreva